Acho que eu que agradecer, porque eu acho que é um sonho de todo mundo que te ouve, Suzane, estar aqui hoje falando com você, fazendo essa entrevista. É, eu sonhava muito com esse momento, eu me imaginava muito aqui nessa entrevista e hoje eu tô aqui, sabe? Acho que eu nem acredito. Então, obrigada por participar, Pedro. Que bom que você veio aqui contar essa história. E conta pra gente, então, seu nome, onde você passou, qual curso. Tá, meu nome é Pedro, Pedro Brito. Eu passei em medicina na UFSCar e na Unifesp. E agora eu tô estudando, fazendo lá na Unifesp. Olha só que legal. E como foi nesse caminho para passar? Então foram vários anos. Como foi a preparação? Tá, o meu caminho é um caminho assim, que ele não é muito comum, mas assim, de certa forma também é comum. Porque eu sempre quis muito medicina, desde pequeno. Quando eu era criança, eu já gostava de ficar olhando o corpo humano e o livro que eu mais gostava de ganhar era livro, assim, sabe, Atlas, do corpo humano, pra ficar vendo e tal. Eu tinha muita curiosidade, sempre gostei muito e sempre falei que ia ser médico. Então eu cresci com essa mentalidade, assim, toda a minha infância. Só que durante o ensino médio isso foi mudando um pouco, sabe? Porque eu fiz uma prova de bolsa para uma escola particular da minha cidade, que eu estava em escola pública até então. E aí nessa escola eu comecei a ver a realidade que era o vestibular para medicina, né? Para um curso concorrido igual a medicina. Porque eu não tinha noção dessa realidade antes, eu acho, sabe? E aí tendo um pouco dessa noção, eu acho que eu me assustei. Me assustei bastante vendo como era concorrido. E durante o ensino médio, assim, com o passar dos anos, eu fui meio que deixando esse sonho meio de lado. Então eu falava, tá, eu quero medicina, mas talvez eu possa fazer alguma outra coisa. E, e aí eu fui deixando de falar que eu ia fazer medicina. E aí quando chegou no terceiro ano, eu desisti completamente, assim, de medicina. Tanto que eu ia me inscrever em vários vestibulares, mas no fim eu não me inscrevi em nenhum. Eu me inscrevi só no Enem. E aí eu fiz o Enem, eu não me preparei, assim, de maneira específica para medicina. E aí eu passei em engenharia. E aí eu pensei, tipo, devo gostar de engenharia, nunca tive, assim, vontade de fazer, nunca foi meu sonho, mas vou lá fazer, né? Tipo, porque eu tinha desistido de medicina. E aí eu fui pra engenharia, fui pra uma boa universidade até, assim, mas eu fiquei 2 anos na engenharia, fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, Você fez onde? mas assim, eu fiz na Universidade Federal do ABC, Tá. aqui na região metropolitana de São Paulo. E assim, eu gostei bastante da universidade, do curso, mas vez ou outra, assim, eu ouvia falar de medicina, eu abria o Instagram, via alguma coisa assim de pessoas estudando pro vestibular, e eu ficava com aquilo dentro de mim, assim, o sonho não tinha se apagado, sabe? E aí veio a pandemia em 2020, né? Veio a pandemia, e aí a universidade parou, as aulas pararam, e fiquei em casa, voltei para casa dos meus pais, porque eu estava morando sozinho por causa da faculdade de engenharia. Eu voltei para casa dos meus pais e eu falei, eu acho que agora é a minha chance. Tipo, tô sem aula de engenharia, tô em casa, sem nada para fazer. E se eu tentasse voltar a estudar para medicina? E aí eu tentei, sabe? Eu falei, meio que sem entender assim direito, fui começando a pesquisar sobre as coisas, porque aí já tinha 2 anos e meio, quase 3 anos que eu tinha saído do ensino médio. Então eu já tinha esquecido a grande maioria das coisas, nem lembrava direito como funcionava o Enem, como funcionava o vestibular. E aí comecei, assim, meio que do zero, a estudar para medicina, né? E aí foi o final do ano de 2020 e o ano de 2021 estudando. Olha só, e aí você foi estudando em casa? Isso, estudando em casa. Eu, assim, na verdade, no começo, acho que os primeiros 6 meses que eu tinha começado a estudar, eu tava estudando em segredo, assim. Eu não contei pros meus pais em Era casa isso que que eu eu ia ia te estudar, perguntar. sabe? Sim, se você saiu falando para todo mundo, para seus colegas da escola, para seus pais. Então, Não, eu não. não tive coragem porque, pra mim, era muito difícil, assim, porque eu tinha desistido da medicina, né? Porque eu achava que eu não era capaz. Lá no ensino médio eu desisti e já foi uma coisa que eu falei pra todo mundo, não, eu mudei de ideia, não quero mais ir em medicina, por ter medo.
E aí, pra mim, voltar atrás e falar, não, não, na verdade eu queria sim, vou trancar o curso, né? Trancar engenharia pra fazer medicina, que é o que eu quero de verdade. Eu tinha muito medo de fazer isso. Então, assim, no primeiro momento eu falei, tipo, eu vou ficar aqui estudando, tranquilo, sem falar nada pra ninguém, vamos ver no que dá. Eu acho que no fundo, assim, eu nem acreditava tanto que ia dar certo, sabe? Eu falei mais assim, eu tô aqui em casa durante a pandemia, vamos ver o que que vai acontecer. E Sim. aí eu estudava, e aí meus pais vinham estudando, assim, claro, eu falava que eu tava fazendo pra faculdade. Então, eu tranquei a matrícula, começou a ter aula EAD, né, aula online. Eu tranquei a matrícula na faculdade sem falar pra ninguém, com nenhum amigo, com meus pais, com ninguém da família. E aí eu fiquei em casa estudando. Coragem, hein? Foi bem difícil, assim. Mas nesse momento, assim, que você decidiu isso, como foi pra você? Não, agora eu vou me jogar nisso, agora eu vou acreditar que vai dar certo. Como foi, assim? Porque é uma virada de chave, concorda? Concordo. Eu acho que foi um processo, sabe, Suzane? Não foi assim, do dia pra noite eu falei, não, eu vou largar a engenharia e vou pra medicina. Eu acho que foi assim, eu fui entendendo aos poucos que eu não ia ser feliz em um curso que não é o que eu queria, depois com uma profissão que não era a profissão que eu queria, sabe? E que era muito difícil, assim. Eu sabia que medicina era muito difícil, que era muito concorrido. Eu não sabia se ia demorar 1, 2 ou 3 anos para eu passar. E eu acho que isso que eu tinha muito medo, sabe? Eu tinha muito medo, assim, porque eu pensava, nossa, eu já saí do ensino médio, eu já fui para um curso que não é o curso que eu me identificava, já fiquei mais de 2 anos lá. E aí agora eu vou ficar talvez 2, 3, 4 anos estudando, 5 anos, não sei. E aí eu tinha muito medo disso, entendeu? Aham. Do tempo que eu ia levar, de quão grande assim seria, né, esse desafio, assim. E então eu acho que foi aos poucos, sabe? Eu fui percebendo que era aquilo que eu queria, era o curso que eu queria desde pequeno e que eu ia ter que enfrentar isso, sabe? Se eu não enfrentasse agora, eu ia provavelmente terminar a engenharia, que não seria um caminho ruim, assim, também. Eu acho que não tem um caminho errado, né? Mas, assim, eu provavelmente terminaria o curso e ainda sentiria vontade de fazer a medicina, sabe? Aí eu pensei, olha, eu tô na pandemia, né? Teve a pandemia, eu tô em casa, não preciso ir lá para a faculdade, eu consegui voltar para casa dos meus pais, tô dentro de casa o dia todo, porque tava naquela época que as coisas estavam fechadas, então eu vou aproveitar para estudar. E aí eu acho que foi meio que aos poucos, assim, eu fui aceitando. Aham. E assim, quando a gente vai em um caminho novo, né, são muitas incertezas. Então, isso que você falou, você não sabe quanto tempo você vai levar e você já tinha passado tempo na engenharia. E assim, nunca a gente sabe, mas tem que ir de qualquer jeito, né? É isso que você falou, Sim, né, de no futuro, assim, você terminar a engenharia, mesmo já sabendo, assim, sentindo lá dentro, não, não é isso. E já pensou ter terminado a engenharia e aí ter passado mais esses anos. Mas enfim, que bom que deu tudo certo. sim, sim. Esse emocional foi, eu acho que, o que eu mais tive que lidar, assim, durante esse período, né? Porque teve a parte emocional da pandemia mesmo, né? Como eu falei, que foi o período que eu estava estudando, que eu estava em casa trancado, assim, tava todo mundo, né, fechado em casa. E, e teve toda essa questão, assim, de eu ter esse medo de dizer pra mim mesmo, que eu acho que no fundo, assim, o medo era eu assumir pra mim mesmo que eu ia encarar esse desafio, sabe? Que eu ia falar, não, é concorrido, é difícil, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. E aí eu lembro que eu assisti o seu vídeo naquela época que você fala do super-herói, sabe? Uhum. Que o super-herói, ele não sabe, um caminho de incerteza, ele não sabe o que vai acontecer, e é essa a jornada. Então eu falei assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei se eu vou passar esse ano, se eu vou demorar 2, 3 anos, mas é o que eu quero, e então resolvi aceitar isso e assumir pra mim mesmo que era esse o caminho que eu queria trilhar. Eu acho que isso também foi muito importante para eu conseguir me controlar emocionalmente. Olha só. É bem bacana a gente falar disso porque muita gente passa por isso. E assim, eu recebo mensagens, eu faço faculdade, eu penso em largar tudo e fazer medicina. E olha aí um Uhum. exemplo, né? E aí me conta como era o dia a dia. Então, ou então assim, como foram esses meses? Talvez tenha mudado como você se preparava. Então, imagino que como você começou no mês um, não é como você estava assim no mês 6. Então, faz um Não. resumo aí pra gente de como foi a sua preparação. Tá. Assim, como tinha muito tempo que eu tinha saído do ensino médio e eu tava muito perdido, assim, porque aí você entra.
quando você tá muito tempo sem estudar, aí você vai entrar assim, você entra no Instagram e no YouTube, aí você começa a ver, nossa, tem um mar assim de coisas, né? Várias dicas de estudo e métodos de estudo, e aí você se sente um pouco perdido. E eu me senti muito assim no começo. Então, não sabia muito bem o que fazer, e aí eu fui tentando de tudo um pouco, sabe? Então eu falava, tipo, nos primeiros meses, assim, eu acho que as primeiras semanas, os primeiros meses, foi muito uma tentativa e erro. Então eu falava, eu vou tentar seguir esse cronograma aqui. Aí eu peguei um cronograma, assim, na internet, pronto, de um cursinho, e falei, vamos ver no que dá. E aí eu passei, assim, algumas semanas assistindo aula, basicamente o dia todo. Então assistia aula de manhã, a manhã toda, a tarde toda. E aí depois das aulas fazia alguns exercícios de fixação. Mas aí eu comecei a acumular matéria, eu percebi assim que eu ia revisar a matéria de 2 semanas atrás e eu não lembrava nada. Aí isso começou a me frustrar muito. Que foi tipo, nossa, faz 2 semanas que eu tô aqui estudando e vi todas essas aulas e já não lembro nada, sabe? E aí começou a me frustrar. Aí eu falei, não, eu vou tentar fazer resumo das matérias. Aí eu comecei a tentar fazer resumo na mão e também não me identifiquei, assim, não funcionou pra mim. Então, assim, eu fui pulando de coisa em coisa nesses primeiros meses. Foi muito uma tentativa, assim, de achar alguma coisa que funcionava. E aí eu cheguei nos seus vídeos, né? Que você fala bastante sobre as fases do estudo, de identificar a fase em que você tá. E aí eu comecei a pensar, porque assim, eu tinha até eu tive uma boa base no ensino médio. Eu tinha um bom conhecimento, assim, na maior parte das coisas. Mas a maior parte delas eu tinha esquecido também. Como eu não tinha praticado, já tinha deixado o Enem lá para trás, e eu não tinha me preparado especificamente, né, durante o ensino médio para o vestibular, muita coisa eu tinha esquecido. Então o que eu fiz foi começar a mapear, assim, como era a minha dificuldade em cada matéria, em cada área. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar um simulado. Lembro que eu peguei um simulado do Enem, eu acho que era 2016 ou 2017 para fazer, que era um dos últimos, assim. Peguei um dos últimos simulados Enem para fazer. E aí eu lembro que eu acertei nessa prova, no total, umas 100, 110 acertos, assim. E aí, eu sou pela concorrência, né? E aí eu tava pensando assim, eu preciso de umas 140 e tal, e eu tinha acertado umas 100. Isso era mais ou menos, acho que em setembro. Setembro. E a prova do Enem foi em janeiro, em 2021. E aí isso me desanimou muito, né? Porque eu percebi que o meu caminho provavelmente ainda era bem longo, assim. Eu lembro que depois dessa prova, eu passei umas 2 semanas, assim, bem desanimado de estudar. Que acho que é uma coisa que acontece com muita gente, né? Que depois que faz o simulado e vê um resultado ruim, assim. E até pensei em desistir, assim, que faltavam 4 meses pra prova. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir melhorar nesse tempo, né? Mas aí depois, assim, eu fui conseguindo me reequilibrar, assim, emocionalmente. E pensei, não, pera, deixa eu fazer um diagnóstico aqui, o que aconteceu, né? E aí eu comecei a olhar matéria por matéria. Olha só, foi E mais aí cirúrgico, né? Em vez de só ficar mal com o simulado. Isso. Exato, eu comecei a desenvolver aquela mentalidade, assim, sabe, que você fala de estratégia mesmo, né? De começar a olhar para a prova, assim, como se fosse um detetive, assim, como se estivesse investigando ali o que aconteceu aqui em cada matéria, por que que em natureza eu só consigo acertar, tô acertando tantas questões, quais são minhas dificuldades nessa matéria. E aí eu comecei a pesquisar melhor sobre como estudar. E aí eu percebi que na maior parte das matérias eu estava numa fase avançada já. Então, estava na fase 2 assim, fase 3 em algumas, mas eu tinha muita lacuna de conteúdo. Então, por ter fazido bastante tempo, né, que eu tinha saído do ensino médio, já fazia quase uns 3 anos nessa época, então eu tinha bastante lacuna de conteúdo. Então, eu decidi me guiar quase que para a maioria das matérias pelas provas antigas. Olha só. Então, eu via a matéria, principalmente daquelas que eu percebia que eu tinha assim, um desconhecimento teórico mesmo, que não era só uma lacuna, mas na grande maioria delas que eu via que eu tinha uma lacuna, eu fui me guiando pelas provas. Totalmente diferente de você começar e seguir o cronograma e acabar o cronograma. Imagina só se tivesse continuado aquela ideia lá, só cronograma e provas Sim. quando tivesse acabado o cronograma. Mas aí, ó, me conta. Sim. Então, voltando para esse ano, deu para passar? Não deu para passar? Como foi? Não deu. E aí, o que aconteceu? Nesse ano, as provas foram postergadas, né, por causa da pandemia, elas foram em janeiro de 2021. Aí eu tinha me inscrito para 2 vestibulares só, que era o Enem e a Unicamp.
Aí eu fiz a prova da Unicamp. Eu fui relativamente bem na prova da Unicamp. Na reta final, assim, nos últimos 2 meses, eu estava muito focado na prova da Unicamp. Eu lembro que eu fiquei fazendo só as provas da Unicamp e eu cheguei a fazer e refazer as provas umas 2 vezes. Todas as provas, assim, dos últimos 10 anos. Refiz todas, assim. E deixei o Enem meio de lado. Porque eu falei, não, eu acho que eu quero Unicamp. E aí eu foquei muito na Unicamp, assim. Aí eu fiz e refiz. E aí na Unicamp eu acertei 60 questões. Eu tinha ficado, assim, um pouco abaixo do que seria o corte para ela, né? Mas aí eu percebi que provavelmente não ia dar. E fiquei bastante desanimado. Aham. Tanto que eu fui fazer o Enem no primeiro dia e desisti da prova. Olha, Então eu tinha me inscrito pra Unicamp, pro Enem, fiz a Unicamp e desisti do Enem. você Eu saiu falei, da olha, eu não prova. consegui na Unicamp, eu fui pra prova e voltei pra casa. Então eu não cheguei nem a fazer. Eu desisti, assim, sabe? Foi um período bem difícil porque eu passei, assim, os 3 meses de 2021 completamente, assim, parado. Eu fiquei num luto, sabe? Porque eu tinha ficado uns 5 meses, assim, estudando. Tinha me preparado mais para a Unicamp nesse período, mas deu errado. Aí no Enem eu tive assim um surto assim de desespero, de angústia, daqueles pensamentos de eu já não consegui uma vez eu já desisti, não vai dar certo. Tem gente estudando há 2, 3 anos, tem gente fazendo cursinho super caro, e eu tô aqui na minha casa estudando sozinho 5 meses. E aí todos esses pensamentos assim me impediram, sabe? Muito de enfrentar isso. Porque assim, talvez eu não passasse em janeiro, sabe? Mas eu não tive coragem nem de tentar para descobrir. E aí depois disso eu tive um período bem complicado, assim. Foram 2 ou 3 meses assim que eu fiquei completamente parado. Não estudei nada. Tava com a matrícula da engenharia ainda trancada. Pensei em reabrir a matrícula, voltar a estudar e desistir de novo da medicina. E foi assim, foi um período quase que de luto mesmo, assim. Sim, nossa, que loucura. E aí, tá, e aí você quase desistiu, foi o fundo do poço, assim. Sim. Acho que foi. Isso E, foi o meu pior momento, e assim, eu me acho, conta, assim, no ano da como preparação. você decidiu voltar, o que que aconteceu pra você recuperar a energia, assim? Olha, eu acho que eu usei esses. Por mais assim que esses 2 ou 3 meses eu tenha parado, ficado completamente mal, assim, e sem estudar, foi um tempo que eu parei para refletir bastante, sabe? E no final desse período eu fui percebendo que não tinha como. Eu não queria mais ficar com aquele sentimento, sabe? Porque era a segunda vez que eu desistia. E era um sentimento de frustração por nem ter tentado. Era bem parecido com o que eu senti no ensino médio, assim. Porque eu desisti no último ano, não me inscrevi em nenhum vestibular. Agora dessa vez eu tinha me inscrito, mas não fui fazer a prova. Então era uma frustração muito grande que eu sentia. E eu falei, nossa, eu quero medicina, eu já percebi que é o curso que eu quero. É o curso que eu sonho desde criança. Até quando eu vou ficar, sabe, insistindo nisso e depois, sei lá, me dando alguma esperança e aí eu vou e desisto, sabe? Eu percebi que isso não ia fazer bem pra mim emocionalmente, né? E aí eu falei, eu não posso continuar assim. Então, aos poucos eu fui voltando. Então não foi assim também, de um dia pra noite eu peguei lá o caderno e comecei a resolver prova, questão. Foi bem aos poucos, assim. Eu lembro que em uma semana eu estudei, assim, 30 minutos, 1 hora por dia. Aí na outra semana foi, assim, 1 hora, 2 horas por dia. Foi bem aos poucos. E aí nesse período eu comecei a fazer, a mudar algumas coisas da minha rotina. Porque quando eu estava estudando no ano passado, né, em 2020, no final do ano, eu estava assim, meio que estudando, mas muito aquilo que eu te falei, assim, experimentando. Eu não tinha uma rotina muito fixa, muito definida. Mas eu resolvi mudar algumas coisas. Então eu comecei a fazer exercício físico. Então eu fazia em casa mesmo, a gente estava fechado por causa da pandemia, mas eu fazia exercício em casa. Comecei a meditar também. Isso também me ajudou bastante, porque foi na época que eu conheci o One Olha, Pause. Conheci o One Pause, assinei o One Pause, e foi, assim, um divisor de água, sabe? Na minha vida. Não só no vestibular, assim, na vida mesmo, porque conseguir parar por 5, 15 minutos, assim, no dia, quando eu acordo de manhã, ou antes de deitar, ou em algum momento do dia que eu percebo
E é isso que eu comecei a ter a noção também, perceber quando eu estava ansioso, sabe? Perceber quando eu tinha aqueles momentos em que alguma coisa acontecia que despertava uma angústia, assim, e que me impedia de estudar depois. Eu comecei a perceber melhor essas coisas e fui aprendendo a lidar com essa parte emocional, que eu acho que era o que me pegava, né? Que foi o motivo de eu ter desistido depois, né? Ter desistido anteriormente, né? E durante o dia também, nos estudos, era o que mais me atrapalhava, assim, porque eu tinha bastante tempo para estudar, eu estava em casa, na casa dos meus pais, mas a questão emocional era o que mais me pegava sempre, assim. Às vezes eu estava estudando, resolvendo uma lista de questões, e aí no meio da lista eu parava para ficar pensando, tipo, vinha na minha cabeça assim, mas será que eu vou passar? Será que vai dar certo, sabe? Eu estou estudando em casa, tranquei a faculdade, e se eu tô só perdendo tempo, o que que as pessoas vão pensar? Nossa, mas e se eu não passar esse ano? O que que meus pais vão falar? Então, aí essas coisas ficavam ali em loop na minha cabeça, e aí pronto, eu já não conseguia estudar mais, sabe? Perdi assim o dia de estudo com aquilo na cabeça. Ficava tão mal que eu não conseguia mais voltar. Então, eu comecei a tratar assim dessa parte mais emocional a partir daí, e eu acho que isso assim foi muito Sim, importante para retomar assim o controle. sim, sim, muito interessante que você teve assim essa consciência de perceber isso. Porque eu acho que acontece com todo mundo, né? A gente tá lá no meio da atividade, aí vem esse pensamento intruso aí e acaba com tudo. Quando você vê, você tá mal, você tá, nossa, não confia mais em nada, acha que Sim. tudo tá horrível na vida, sendo que assim foi um pensamento. E é muito engraçado porque às vezes, desculpa, às vezes a gente tá, tipo assim, com medo de não passar. Com medo de não, sei lá, fazer uma lista de questões de não acertar uma quantidade que você quer acertar. E aí você entra, tipo, num loop mesmo, assim, né? De ansiedade, de angústia. E na verdade é essa ansiedade que você sente ali, que você fica angustiado, que te impede de fazer aquela lista, que te impede de avançar, né? Não era nem assim, sei lá, sua habilidade ou seu conhecimento, mas é o medo que você tem que te faz parar, e aí isso que te impede de estudar. E aí isso acontecia muito comigo, sabe? Que eu perdia um dia, então assim, no começo do dia eu começava a estudar, aí eu ficava ansioso e não conseguia, aí eu perdi amanhã, por exemplo. Aí chegava na parte da tarde, eu falava, nossa, já perdi amanhã, hoje, né, não sei o quê. E aí eu já começava a estudar meio assim. Então aí eu tentava, aí não rolava. Aí eu falava, amanhã eu tento. Aí tentava no outro dia a mesma coisa. Aí chegava quarta-feira, mas é quarta-feira, né? Nossa, já é quarta-feira, só faltam mais 2 dias essa semana. Não estudei nada na segunda, não estudei direito na terça-feira. Deixa pra semana que vem, segunda-feira que vem. E aí isso ia se arrastando, né? Se você não para esse ciclo assim, em algum momento, você vai se arrastando. Aí, tipo, uma manhã ruim vira um dia ruim, que vira uma semana ruim. Olha só, nossa, muito legal. Isso aí é importantíssimo. E às vezes eu acho que é o que mais atrapalha. Como você falou mesmo, né? Às vezes a parte técnica, às vezes pode ser difícil a parte técnica, mas você vai lá, batalha, batalha e aprende. Agora, essa parte psicológica, assim, de lidar com esses pensamentos, com essas emoções, às vezes são emoções fortes também. Nossa, é muito difícil e parabéns que você conseguiu, deu tudo certo. E agora é uma habilidade que você vai levar para tudo, concorda? Sim, sem dúvida, assim, amanhã, inclusive, amanhã na faculdade eu vou ter a apresentação de um trabalho, então já é um momento, assim, de tensão, de ansiedade, mas que essas ferramentas que eu desenvolvi, e isso é uma coisa, assim, que eu costumo falar, sabe, quando eu estou conversando com algumas pessoas sobre o vestibular, e para medicina principalmente, que é muito concorrido, que é uma preparação muito intensa, mas que hoje, né, assim, olhando com os meus olhos, né, agora que eu passei por isso, é como se eu tivesse me desenvolvido, assim, como pessoa mesmo, sabe? Não era só o vestibular, não era só a medicina. Porque coisas que eu desenvolvi, ferramentas que eu desenvolvi, como eu me conheci durante essa época, sabe? Então, conheci sobre meus medos, sobre as minhas angústias, sobre como controlar eles, sobre até onde eu consigo chegar, sabe? Sobre quando é o momento de parar, o momento de descansar, quando eu acho que eu tô cansado, quando eu realmente tô cansado, quando eu não tô. Então, essas coisas tudo que a gente vai desenvolvendo durante a preparação para o vestibular são coisas que ficam para a vida mesmo, assim. Não é só o vestibular, né? Então, isso, eu acho que essa visão também é muito importante, assim, perceber que
Inclusive alguns hábitos, né, que eu te falei, assim, por exemplo, eu comecei a fazer exercício físico no ano que eu passei, né, em 2021. Isso é uma coisa que eu acho que faz bem pra você, assim, como pessoa, né, pra saúde, não só pro vestibular. É claro que ajuda muito, assim, né, na concentração, no foco, pra desestressar, ajuda demais pra quem tá estudando bastante. Mas você tá melhorando, assim, sua vida num aspecto geral. Então, eu acho que isso é muito importante, ter essa visão, assim. Porque senão a gente fica muito assim, sabe? Assim, ah, minha vida é só vestibular, só vestibular, só vestibular. Tem outras coisas também, né? Que você pode estar evoluindo ao mesmo tempo. Com certeza, com certeza. Bem, bem bacana esse papo nesse sentido, assim, eu acho essa área muito boa. E aí, então de vez em quando você usava um pause? Sim, na verdade, de vez em quando não, eu usava todos os dias. Virou, assim, hábito pra mim. Todos os dias de manhã, acordava de manhã. Antes de começar a estudar, eu tinha que colocar uma pause pra ouvir. Então, era aquilo que fazia eu começar o dia, assim, com aquele sentimento de que vai dar certo, tá tudo bem, sabe? Então, assim, às vezes eram os áudios de visualização, isso me ajudava muito a me motivar, pensar que era possível, sabe? Me imaginar na faculdade, me imaginar naqueles áudios que você fala, assim, pisando sobre folhas secas, e eu via, assim, eu imaginava chegando na faculdade, então isso já me ajudava demais. Quando era para eu aprender a me acalmar, então, dias que eu estava muito nervoso, às vezes no meio do dia, assim, eu estava no meio dos estudos, estava muito ansioso, ficava com o coração muito acelerado, assim, eu percebia que eu estava ficando muito ansioso, aí eu deitava na cama, respirava fundo, colocava o fone de ouvido, assim, pegava o One Pause e, nossa, tipo, 10 minutos depois eu tava outra pessoa, sabe? Me transformava completamente. Então, virou um hábito pra mim, assim. Todos os dias de manhã eu ouvi pra começar a estudar e eu ouvi também nos momentos em que eu tava me sentindo muito ansioso, muito, muito nervoso, assim. Olha só, ai, fico muito feliz. Que bom que foi útil na sua preparação. E assim, até me Muito, incentiva muito. a criar mais conteúdo para ele. Bom ouvir isso. Ah, sim, é muito bom. Inclusive, tem uma... Pode falar Pode sobre sim. Aham. dentro do One Pause? Tem uma jornada lá que são de 30 dias de preparação pra prova, né? Aquilo pra mim, assim, foi, nossa, foi maravilhoso. Ter todos os dias ali antes da prova, naquele mês antes da prova, os áudios pra ouvir. E aqueles áudios antes da prova. Porque antes da prova é um período que eu ficava muito nervoso, assim, no Não. dia, sabe? Que eu acordava muito nervoso no dia, não conseguia comer direito, não conseguia almoçar, que eu ficava meio enjoado. E eu tinha muito medo disso acontecer no dia da prova pra valer, né? Porque a gente faz simulado e tal, mas no dia da prova eu tinha muito medo de, não sei, de eu ter um colapso nervoso de novo, assim, de surtar de novo e decidir não ir pra prova. Então, ter esses 30 dias de preparação, então ir ouvindo aqueles áudios todos os dias, e depois no dia da prova, quando acordava, antes de sair de casa, caminhando para a prova, eu seguia assim, religiosamente, seguia à risca, e eu acho que, nossa, assim, eu não sei dizer como teria sido o meu caminho se eu não tivesse usado o One Pause. Olha só. Então, que bom poder te falar aqui pessoalmente, isso, te agradecer por estar aqui frente a frente para te falar Puxa. obrigado, porque foi muito importante para mim. Obrigada também. Obrigada por me contar. Fico muito feliz. E aí tá. Então, a parte emocional estamos ok, tudo melhorando. E a parte de preparação acadêmica. Então, você foi voltando a estudar, assim, mais gradualmente, né? Sem um choque muito grande. E como foi? Você continuou com as provas que você estava fazendo já no ano anterior? Ou você mudou? Como foi, mais ou menos? Eu voltei a me guiar pelas provas, mas aí eu falei, olha, agora eu tenho o ano todo pela frente, né? Porque antes tinha começado a estudar no final do ano, então eu tinha uns 6 meses só, uns 5, 6 meses. Mas aí eu tava no começo de 2020, acho que era abril mais ou menos, quando eu fui voltar a estudar de novo. E aí eu tinha o ano inteiro pela frente praticamente. E aí eu falei, então eu consigo fazer muito mais prova, consigo estudar muito mais durante esse ano todo. E aí eu peguei, assim, planejamento. Eu peguei todas as provas que eu queria fazer naquele ano. Então, primeiro eu decidi quais vestibulares eu iria prestar, né? E aí eu falei, eu vou... Se todos os anos eu tive medo de prestar prova, porque eu tinha medo de vestibular, eu tinha medo de ir lá fazer, esse ano eu vou fazer o máximo possível.
Então eu decidi que eu ia fazer, além do Enem, eu ia fazer Unicamp, FUVEST, Unesp, FAMEMA, FAMERP, Santa Casa, é, Unifesp, e deve ter mais alguma que eu tô esquecendo, mas eu acho que foram essas. Então eu me preparei para todas essas provas, eu falei, não, eu vou fazer todas essas, e separei, assim, todas que eu queria fazer. Então, eu vou fazer 10 anos de provas do Enem, tem 10 anos do Enem tradicional, tem 10 anos do Enem PPL, tem a Unesp, os últimos 10 anos, tem as provas de meio de ano da Unesp, tem todas as provas da FAMEMA, da FAMERP, separei todas as provas, e aí eu me programei mais ou menos. Então, eu peguei um calendário, assim, do ano todo, porque eu sabia que se eu fizesse um cronograma certinho, então, tipo assim, hoje é, sei lá, 1º de abril. Se eu colocar o que eu vou estudar no dia 17 de junho, não tem como eu garantir que no dia 17 de junho eu vou estar estudando aquilo. Eu sabia que aquilo ia me frustrar de novo, igual tinha acontecido no ano passado, porque eu não ia conseguir seguir. Porque isso acontecia muito, né? Porque a gente não tem uma rotina fixa todos os dias, né? E isso era uma coisa que você falava bastante também. Que pode ser que do nada, durante a semana, você tem um compromisso, você tem que, sei lá, ir no dentista e passear com seu cachorro, ou acontece alguma coisa. E se você não consegue seguir o que você planejou para aquele dia e você se frustra, não é aquilo que te atrapalha, né? Não é aquele dia que você não conseguiu cumprir que vai te atrapalhar. Mas é aquele sentimento que você fica ruim, assim, de nossa, não consegui cumprir um dia. E eu já tinha percebido que aquilo não dava. Então eu falei assim, não vou ter um negócio rígido. Precisa ser um pouco mais flexível. Mas aí eu peguei as provas que eu queria fazer. Então eu listei, tipo, quero fazer essas provas do Enem, essas provas da Unesp, essas provas da Unicamp. E eu coloquei mais ou menos assim num calendário. Então assim, em janeiro eu vou tentar fazer umas 4 provas do Enem, por exemplo. Em janeiro não, no caso, comecei em abril, né? Mas em abril eu vou fazer umas 4 provas do Enem. Em maio eu vou fazer essas 2 provas do Enem e vou tentar fazer essa prova aqui da Unicamp. E eu fui distribuindo essas provas ao longo do ano, mais ou menos. Pensando que assim, no começo do ano eu ia estar fazendo menos provas. Então, em abril, maio, junho, eu ia fazer menos provas em um mês. E conforme fosse chegando mais perto da prova, a ideia é que eu fizesse mais, né? Porque aí eu teria menos lacunas para fechar. Então, eu fiz essa distribuição mais ou menos e comecei a seguir. E aí eu montei uma planilha assim no computador mesmo. E aí eu ia resolvendo a prova. No primeiro momento eu ia pegando a prova inteira. Então eu fui pegando a prova toda. Então eu pegava a prova do Enem, sei lá, 2011 e resolvia ela Como inteira. simulado? E depois ia corrigindo o que... Como simulado ou resolvendo ia como resolvendo lista? assim, como lista mesmo. Então eu fazia, eu lembro que, é que mudou bastante, né, durante o ano. Mas eu lembro que na maior parte do tempo eu fazia de 5 em 5 ou de 10 em 10 questões. Então eu pegava 5 questões, então tem 3 minutos mais ou menos por questão, e eu cronometrava 15 minutos e fazia lá as 5 primeiras questões. Aí fazia as 5 primeiras questões, corrigia uma de cada vez, e aí eu ia registrando nessa planilha, analisando por que eu errei cada uma das questões, se foi uma falta de interpretação, se foi falta de atenção, se foi uma lacuna mesmo no conteúdo, se eu não sabia nada daquela matéria e tinha que me aprofundar naquela teoria. Então eu fui fazendo isso, né? Um diagnóstico, assim, né? Questão por questão. Isso funcionou bastante no começo. Percebi que eu consegui evoluir bastante. Mas acontecia uma coisa que em várias provas que eu pegava, tinha questões difíceis, né? Que ainda estava muito acima do meu nível. E isso me frustrava muito. Porque a maior parte das questões fáceis, em matemática, em natureza, quando era questão fácil, eu conseguia resolver, eu tinha uma lacuna ali de conteúdo, uma coisa que eu resolvia fácil, assim, né? Eu ia para a teoria, estudava e conseguia entender. Agora, quando era uma questão mais complicada, eu não conseguia entender nada da questão. E aí caía naquilo, de acabar decorando a resolução. Aí depois, quando eu ia refazer a questão depois de um tempo, eu percebia que eu não tinha aprendido aquele assunto. Ou caía uma questão do mesmo assunto, sabe? Uma questão parecida. E eu não conseguia resolver. Porque, na verdade, aquela questão era muito difícil para mim, né? E aí o que eu comecei a fazer é tentar resolver as questões as provas por nível de dificuldade. Olha só. Então, assim, foi mudando bastante ao longo do ano o que eu fui fazendo. Mas aí eu peguei um site de questões dos vestibulares, e aí ele classifica as questões por nível de dificuldade. Questões fáceis, médias e difíceis. E você focou em qual? E aí eu pegava, por exemplo, só nas questões fáceis no começo, né?
E aí eu tava, por exemplo, em maio, junho. Aí eu pegava, esse mês eu quero fazer o Enem 2013, 14 e 15, por exemplo. Só que aí eu pegava só as questões fáceis. E aí só as questões fáceis, por exemplo, de matemática do ano 2013. Só as questões fáceis de matemática do Aham, ano e é assim, 2014. tem a parte E aí eu ia... psicológica e tem a parte de já resolver o TRI, né? A TRI. Uhum. Sim, sim, porque aí a maior parte do tempo eu tava garantindo que não tinha nenhuma lacuna na base, né? Que eu tava garantindo que... Porque depois, para resolver as questões médias e difíceis, seria muito mais fácil se eu tivesse garantido que eu tinha entendido muito bem a base de todos os conteúdos, né? Então eu fui fazendo isso, resolvendo só as questões fáceis primeiro, e aí eu fiquei assim, acho que foi o ano todo, assim, praticamente, a maior parte do tempo nas questões fáceis. E isso eu fiz para o Enem, eu fiz para a Unesp, para a FUVEST, para a Unicamp, para todas as provas que eu resolvi, eu fazia só as questões fáceis primeiro. Aí quando eu percebi que eu já estava acertando muitas questões fáceis, que foi aumentando o meu acerto, né, ao longo do tempo, que eu fui fechando as lacunas, aí sim que eu comecei a introduzir questões médias e questões difíceis. Tudo no seu tempo. E foram quantos Exato. meses, assim, de questões fáceis? Olha, foi a maior parte do tempo. Eu comecei isso, provavelmente foi entre abril e maio. Eu acho que eu devo ter ido até agosto, assim, resolvendo só Tá. questões fáceis. Então, a maior parte do tempo era só as questões fáceis mesmo. Inclusive, isso me ajudou também bastante a não... com a parte emocional, eu acho, né? Porque nas questões fáceis você consegue evoluir mais rápido, né? Porque são fáceis, né? São questões mais simples. E aí, geralmente, você tem uma lacuna, assim, não é uma dúvida que vai te tomar muito tempo para você tirar. Então, eu acho que isso me ajudou a me incentivar e ver que era possível, sabe? Eu conseguia ver melhor a minha evolução ali todo dia. E aí, então, tá, você fazia essas fáceis e você seguia também conteúdos que faltavam, assim, assuntos mais difíceis, você estudava em paralelo nesse período ou não? Não, assuntos mais difíceis não. O que eu estudava em paralelo era quando eu percebia, por exemplo, errei uma questão fácil de geometria. Geometria plana era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Nossa, eu errava muita questão assim. Sei lá, tinha um triângulo, eu não conseguia achar Eu sou assim onde era a também. hipotenusa, sabe? Eu não conseguia. Eu falava tipo, nossa, tá, mas como que eu vou achar a área desse triângulo? Eu não tenho os dados. E eu ficava ali rodando naquela questão. Eu sofria muito. E aí, geometria plana, por exemplo, é um assunto que eu colocava para estudar paralelamente, assim, a teoria. Então, eu continuava resolvendo as questões e vendo os assuntos que eu tinha dificuldade, mas aquele assunto que eu identifiquei nas questões, mesmo que era uma questão fácil, mas eu identifiquei aquele assunto, eu tinha muita dificuldade, então eu sabia que eu tinha que aprofundar mais na teoria dele. Então, eu dedicava um tempo durante a semana. Então, por exemplo, na terça e na quinta, eu vou deixar para estudar, aprofundar na teoria de matemática. Aí eu me aprofundava naquelas teorias que eu estava percebendo que ia Olha dedicar só, mais bem tempo, legal, sabe? bem... Que Sim, precisava precisava... estudar mais. E assim, bem focado no que você precisa, Sim, né? Então, foi bem específico para você. sim. Não foi seguir a receita que passa na internet. Era o tempo todo pensando o que eu precisava evoluir, né? Porque no fim das contas, eu acho que quando você começa a resolver questões, que é quando você descobre de verdade, né? Você entende o que aquela prova cobra de você, a prova que você vai prestar, quais são as suas dificuldades e o que dentro daquilo que a prova cobra você não está conseguindo desenvolver ainda. Então, eu acho que isso é onde vem a maior parte da evolução, né? Quando você começa a resolver essas questões, começa a perceber o que está te faltando, quais são suas dificuldades, para ir atrás delas de maneira Sim, bem e aí eu acho focada, que assim. acontece uma coisa também nesse estudo de mais alto nível, que é um meta-aprendizado, que é você aprender a aprender, sabe? Você observa como você está aprendendo e vai moldando formas de estudar para aprender mais rápido, para aprender melhor, para resolver melhor as questões. Eu acho que foi acontecendo naturalmente pelo que você está falando. E isso é muito legal, muito importante, o meta-aprendizado. Eles têm artigos até que mostram que alunos que observam melhor como eles estão aprendendo, a velocidade que eles estão aprendendo, são, assim, quem vai avançar muito mais rápido do que quem só estuda, sabe? Uhum.
Faz bastante sentido. Agora que você comentou isso, eu até parei pra pensar numa coisa, né? Porque a gente tava conversando sobre a parte emocional mais cedo, né? E eu falei que eu costumava ser bastante ansioso e tal. E geralmente quem tem ansiedade fica muito refletindo muito sobre as coisas, né? E eu acho que assim, eu consegui me acalmar na minha parte ruim, assim, da ansiedade, mas eu acho que eu consegui direcionar, né, esse sentimento ansioso, isso de ficar refletindo sobre as coisas, para o estudo, de uma maneira positiva. Porque eu estava o tempo todo fazendo isso que você falou, assim, pensando, o que eu estou fazendo, sabe? Por que eu estou estudando assim? Será que isso que eu estou fazendo funciona? Não funcionou. Eu percebi que não tá dando certo. Mas por que não tá dando certo? Então eu ficava sempre me questionando, sabe? O que eu tava fazendo? Por que eu tava fazendo daquele jeito? Então, assim, por que eu faço as questões em listas de 5 em Olha, 5 e 10 em 10 e não pego para fazer a prova de 90 de uma vez? Porque eu percebi que fazendo de 5 em 5 eu consigo focar melhor, eu tenho menos questões para poder corrigir, eu consigo... Porque se eu pego, sei lá, se eu pegava uma prova, resolvia 90 de uma vez, depois que eu ter feito as 90, eu ia voltar para corrigir a primeira, não lembrava direito, assim, qual foi o raciocínio que eu tive naquela questão, por que eu tomei aquele caminho para resolver. E quando eu resolvia de 5 em 5, eu conseguia ficar mais focado, eu tinha o tempo focado ali para resolver, depois para corrigir, então estava sempre alternando entre as duas tarefas, era menos cansativo no estudo ao longo do dia. Então, eu acho que isso de se questionar também é muito importante, de observar como você estuda, o que você está fazendo, e se perguntar, por que eu estou fazendo assim, sabe? Faz sentido isso? eu já quero te perguntar como você está fazendo na medicina, mas vamos com calma, né? Me conta como foi até passar. Então, isso aí já foi... Você já foi adicionando as médias e difíceis mais ou menos em agosto, e aí o Enem foi em novembro. Então, foi mais ou menos isso a sua reta final. Isso, Questões e correção. Isso. Aí eu lembro que eu fiquei, assim, as questões médias e difíceis foi mais ou menos nesse período, assim, agosto, setembro e outubro. E aí, conforme fui chegando mais perto da prova, nas últimas semanas, aí faltaram algumas provas para resolver. Porque acho que isso é importante falar também, né? Aquele planejamento que eu fiz no começo do ano, assim, tipo, esse mês eu vou fazer tais provas. Não foi daquele jeito. Eu sabia que não seria, né? Que eu teria que ter essa flexibilidade, porque não dá. Tipo assim, é impossível você querer prever como é que você vai estudar o ano inteiro, semana a semana. Não dá. Então, durante o ano eu fui fazendo várias adaptações. Eu tinha planejado que eu ia terminar de fazer todas as provas no começo de outubro, assim, eu acho, pelo meu planejamento inicial. E não foi, tipo, eu acho que eu fiz o Enem e ainda faltaram provas para fazer, não consegui fazer todas ainda. Então, fugiu um pouco do planejamento inicial, porque tem coisas que vão acontecendo que são bem imprevisíveis. Mas, conforme foi chegando perto da prova, nas últimas semanas, aí eu já tinha feito as questões fáceis, as questões médias e as difíceis, da maioria delas. E aí sobraram algumas provas que eu não tinha feito, e aí meu tempo foi focado quase que completamente para simulados. Então, assim, o mês de novembro todo, acho que a última semana de outubro e o mês de novembro, assim, foi todos de simulados. Então, eu fazia simulado, acho que quase todos os dias. Então, segunda a sexta, eu pegava uma prova para resolver. Eu acho interessante isso, de você focar em simulados depois de você fazer provas como lista. Você concorda? O que você acha? Concordo. Porque aquilo que eu te falei, assim, para mim, quando eu pegava as questões, eu tinha as questões assim de uma prova inteira, né? Tinha aquelas questões que estavam muito além do que eu conseguia resolver. E se eu pegasse um simulado de 90 questões, eu não teria assim uma sensibilidade, sabe, para olhar para aquelas questões com calma. Porque quando você faz 90 questões para fazer um simulado, você está preocupado com o tempo, você está preocupado com a dor nas costas, porque dói as costas, está sentado numa cadeira lá desconfortável. Então, assim, tem vários outros fatores, né, no simulado. E quando você está resolvendo como lista, o seu objetivo é aprender, né? Não é assim, treinar, simular as condições da prova. Eu vou até marcar aqui pra gente fazer um negócio no Instagram, assim, porque é muito importante isso. Todo mundo pergunta, e como é melhor o tempo em questão, e tempo de prova e tal. E não tem como você pular etapas, não tem como sair de não saber fazer direito as questões e ir direto pro simulado, sabe? Então tem que separar, são duas habilidades mesmo. Então, primeiro a prova como lista, e aí depois que você tiver, sabe, já souber resolver, aí você vai simular.
Para complementar, porque você falou agora, eu lembrei, acho importante eu falar, né, pra quem estiver assistindo, porque eu falei no começo que eu fazia as provas como lista, e aí eu cronometrava o tempo. Tipo assim, são 5 questões, mais ou menos 15 minutos. Só que assim, isso um pouco mais pra frente, quando eu já estava mais acostumado com as questões, já tinha desenvolvido uma certa quantidade de assuntos que eu já tinha visto. Mas no começo eu não conseguia cumprir aquele tempo. Então eu pegava 5 questões, não fazia nunca em 15 minutos. Às vezes uma questão eu ficava assim, 15 minutos numa questão só, sabe? Pra tentar resolver e voltar e olhar para ela de novo e, enfim, tentar pensar numa resolução diferente. Então, no começo é uma coisa que eu defini também, sabe? Não tinha como eu ficar muito preocupado com o tempo que eu gasto nas questões, porque o meu objetivo ali era aprender. Eu quero aprender a resolver essa questão. O tempo é uma coisa que eu acho que você vai resolver lá na frente, né? Aquilo que você falou, de não pular a etapa. Depois que você aprendeu aquele assunto, aprendeu a resolver aquele tipo de questão, aí você se preocupa em fazer aquele tipo de questão Uhum. no menor tempo possível. Com Mas antes você tem certeza. que saber resolver, E né? aí, a sua revisão era basicamente provas antigas. Não. A minha revisão, ela também variou ao longo do ano. Que eu tinha te falado que eu tentei fazer resumo e tal, e aí só me frustrei, né? Quando eu comecei a estudar. Eu ouvi sobre os flashcards. E aí eu comecei a aplicar o Anki nesse ano de 2021. E foi o Anki, assim, nossa, o meu salvador da minha vida. Na questão de não esquecer as coisas. Então, comecei a aplicar o Anki em todas as questões que eu errava, que eu percebia dificuldade. Então, eu errei um assunto, eu ia estudar a teoria dele, então eu assisti uma aula com o Anki aberto ali do lado, e aí eu ia pausando a aula e criando os flashcards. Então, a minha E revisão você ficava... olhava os flashcards? Ficou Você dividida, né? fazia Tipo, eu com criei Anki... frequência ou você só acumulava? Fazia certinho. Assim, pra acostumar foi um pouco difícil, assim, no começo. Teve época que acumulou pra caramba, mas eu fazia. Era o meu objetivo fazer todos os dias. Depois, conforme eu fui pegando a rotina, era a rotina, assim, eu gostava de tomar um pouco de sol na parte da manhã, por exemplo. Então, porque eu passava o dia todo no quarto estudando, e então eu sentia que era bom tomar um pouquinho de sol, pelo menos uns 15 minutos. E aí era o tempo que eu ia lá fora no quintal, colocava uma cadeira no quintal, pegava o celular e revisava os cards. Aí eu ficava tomando sol ali e fazendo os Olha cards no só. Anki. Legal. 15 minutos por dia, então. Mais ou menos isso, uns 15 minutos, 20 minutos. Às vezes faltavam, né? Faltava tempo, então ficavam alguns cards ali, sobravam cards para eu revisar. E aí eu revisava um pouco na hora do almoço e tal, mas eu não tinha muitos cards, não. Eu acho que no máximo era, sei lá, uns 20 ou 30 cards por dia, assim, que eu fazia. Porque eu criava cards só dos assuntos que eu percebia que eu tinha dificuldade. Eu não criava de Legal. tudo, assim. Tá, e aí chegou a prova, tudo certo na prova, como foi? Foi tudo certo, deu tudo certo no fim. Uma coisa importante que eu acho que eu fiz foi que eu me inscrevi para um vestibular que eu não queria tanto. Então eu me inscrevi para o vestibular da Santa Casa, que é a Santa Casa aqui de São Paulo, né, da capital. Era uma prova assim, é uma faculdade particular que eu, meus pais, a gente não teria condições de pagar. Então eu saberia assim que mesmo que eu passasse, eu não iria. Mas ela era a primeira prova. Então, na época que eu estava me inscrevendo para os vestibulares, eu pesquisei as provas, o calendário de provas assim, eu olhei no site da VUNESP para ver quais eram as próximas provas. E eu vi que a prova da Santa Casa ia acontecer antes de todas, antes da temporada, assim. Ia ser antes do Enem, antes da Unicamp. E eu falei, é essa prova que eu vou fazer. Porque é uma prova relativamente grande, assim, é uma prova concorrida, a prova da Santa Casa. Mas eu provavelmente não vou estudar lá, né? Então eu vou pra lá testar essa prova porque eu quero ter um teste, assim, sabe? Antes da prova de verdade. Pra eu ir lá e me acostumar. E isso, nossa, me ajudou demais, assim. Porque eu não tinha aquela pressão de passar, sabe? Então eu fui lá fazer a prova e eu nunca tinha feito uma prova de segunda fase, assim, de verdade, né? Porque no meu ensino médio eu tinha feito o Enem. E quando eu fiz a Unicamp no começo de 2021, eu não passei para a segunda fase, que eu tinha acertado 60 questões. A nota de corte tinha sido 60 e pouco, não lembro quanto, mas eu não passei para a segunda fase naquela época. Então eu nunca tinha feito uma prova de segunda fase de verdade, assim, para valer, né? Só estudando mesmo em casa. E aí eu fazia a prova da Santa Casa, que era a prova objetiva e dissertativa, 2 dias de prova. Me ajudou a tranquilizar bastante também.
Então eu fui lá e senti de novo como que era a experiência de ir para a prova, de ficar lá sentado meia hora naquela agonia antes da prova começar. E inclusive nesse dia, eu lembro que aconteceu uma coisa assim que eu quase me desesperei, sabe, no começo da prova. Porque assim, mesmo com toda a preparação emocional e tal, quando chegou na hora da prova, eu sentei lá na cadeira, e, e eu comecei a me sentir muito ansioso. E eu olhava pro lado e via as pessoas ali, todo mundo de cabeça baixa, e aquela sala fria, e todo mundo em silêncio. E meu coração ficou muito acelerado. E aí eu lembro que eu pensei assim, nossa, como que as pessoas fazem isso? Fazer medicina é muito difícil. Olha só essa ansiedade. Meu Deus, como que as pessoas sobrevivem a isso? É impossível. Não é possível que eu vou conseguir fazer isso. E aí eu percebi, né, que eu tava ficando ansioso, que eu tava ficando nervoso, que eu tava ficando nervoso. Aí eu comecei a respirar fundo. Peguei a minha âncora ali, né, coloquei meus pés no chão, senti os pés no chão, respirei fundo. E falei, não, olha quantas pessoas estão fazendo medicina. Olha quantas pessoas passam todo ano. E são pessoas normais, né? São pessoas que estudavam, que tiveram dificuldades e que também ficavam ansiosas. E eu também posso conseguir. Eu me preparei, eu estudei esse ano. Então foi um momento assim que eu quase me desesperei. Que de verdade assim, eu pensei em desistir, sabe? A prova nem tinha começado, eu estava ali sentado, eu pensei em desistir. Mas aí eu respirei fundo assim e falei, não, se outras pessoas conseguiram, eu também consigo. Também posso conseguir, né? Então, fui respirando fundo, fiz uma meditação ali quietinho e consegui me acalmar. E deu tudo certo, no fim das contas. Na prova da Santa Casa, fui muito bem, fiquei numa ótima classificação lá. E aí, depois disso, eu acho que essa prova serviu como uma experiência, assim, um teste para mim. E aí, depois começou a temporada de provas. Aí foi Enem, foi Unicamp, foi MESP, enfim, Sim, todas sim, as olha provas. só. Então, na hora da prova, você lembrou seus conhecimentos lá, deu um pause, tudo que você aprendeu, né? Se Sim, acalmou. sim. Pra eu- E aí a Sim, Unifesp tem segunda fase. Então, você fez o Enem e foi mais ou menos tranquilo, então, fazer o Enem? sim. Eu acho que o Enem foi uma das últimas provas que eu fiz de primeira fase. Foi no final de novembro, né? De 2021. Aí eu já tinha feito várias provas e acho que isso foi uma coisa importante, que eu fiz várias e aí minha ansiedade não Aham. ficou focada num dia só, né? Porque eu tinha várias oportunidades. Então, assim, se eu não ir muito bem na Unicamp, tem o Enesp, se não tem o Enem, tem o Unifesp. Então, quando eu fui fazer o Enem, eu acho que eu já estava mais calejado, assim, sabe? Então, eu não fiquei tão nervoso no dia do Enem. Fiz uma boa prova, nos 2 dias de prova. Teve um momentozinho assim de ansiedade no primeiro dia, durante a redação, que eu tive um nervosozinho assim, não conseguia pensar muito no tema, não conseguia desenvolver. Aí veio aquela ansiedade querendo aparecer, tipo, nossa, e agora o que eu vou fazer? Se eu não travar na redação, eu tenho que tirar 960, senão não vai dar certo, e agora? Mas aí eu consegui acalmar, e aí deu tudo certo. A prova correu tranquilamente. E eu fui bem no Enem. Eu fiz 157 acertos no total. E pela Unifesp, eu sabia que geralmente os aprovados fazem, em ampla concorrência, fazem pouco mais de 140 acertos no total, assim. Então eu sabia que eu tinha bastante chance. E eu tinha feito bastante prova antiga, né? Dessas dissertativas. Então a prova da Unifesp, fiz FAMEMA, fiz FAMERP, fiz a própria prova da Santa Casa, né? E as provas antigas da Santa Casa, que são todas pela banca da VUNESP, né? Então eram todos o mesmo estilo de prova, o mesmo estilo de questão dissertativa. E mais ou menos foi agosto ou setembro, foi quando eu comecei a fazer, estava resolvendo as questões médias das objetivas, é quando eu comecei a fazer as questões Olha só. dissertativas. Então eu comecei a fazer, eu tinha praticado bastante questões dissertativas e então assim, foi até que tranquilo. E tanto que eu saí da prova da Unifesp com uma certeza que eu nunca tinha saído de nenhuma prova, assim, sabe? Que assim, eu acho que eu passei, sabe? Eu lembro que eu saí no segundo dia e tinha terminado assim, e eu falei, eu passei na Unifesp. Aí falei com a minha mãe, ela perguntou, como assim você passou? Eu falei, mãe, não sei, eu tô sentindo assim que vai dar certo, que eu passei, Até sabe? aí.
porque Ai, eu rapidinho, consegui manter desculpa a te calma interromper. durante a... Então, até aí você já tinha contado pros seus pais que você estava estudando para medicina. Ah, já. Acho que eu fiquei, tipo assim, foi uns 6 meses por aí, em segredo, estudando em segredo, até que eu contei, que eu falei assim, eu não vou desistir da engenharia, mas eu tô estudando aqui e tal, tô em casa, tô estudando. E aí depois com o tempo eu fui falando, não, não, eu deixei, tranquei a matrícula e vou tentar medicina de novo. Que aí eu acho que fui percebendo que eu fui me fortalecendo emocionalmente, né? Fui percebendo que eu conseguia, sabe? Que acho que o meu maior medo era isso. Eu achava que eu não ia conseguir, que eu ia frustrar meus pais, que eu ia ser uma decepção, assim. Então, acho que isso que me impedia de assumir isso, né? E aí, quando eu falei que não, tipo, vou fazer medicina mesmo, é, acho que foi mais ou menos uns 6 meses depois que eu Tá. tinha começado a estudar. Sim, aí você contou para sua mãe, não, eu acho que eu passei. E aí, depois de um tempo saiu o resultado. Sim, é porque assim, mesmo sabendo que eu tinha ido muito bem, por exemplo, no Enem, né? No Enem eu não tinha nota, mas eu tinha quantidade de acertos. Eu sabia que eu tinha ido muito bem no Enem. Mas ainda assim você duvida, né? Você fica tipo, nossa, mas e se a nota de corte subir muito esse ano? E se. Não sei, vai que eu não vou acertei isso tudo do nada, vai que eu fiz alguma coisa errada, eu passei errado pro gabarito. Então você fica com essas incertezas, assim. Mas eu fiquei bem mais tranquilo nesse período. Depois que as provas acabaram, até começar a sair os resultados, eu fiquei mais tranquilo, até que os resultados começaram a sair. E aí eu lembro que, eu não lembro a data certinho, mas foi, acho que começo de fevereiro, final de janeiro, saiu o resultado da Santa Casa, aí eu não tinha passado. Aí eu falei, mas tudo bem, tive uma boa classificação, tirei uma boa nota na correção da redação, e não era o que eu queria, então tá tudo bem. Foi mais pra eu testar, aí tá tudo bem. Aí saiu o resultado, eu acho que foi da FAMERP. E aí eu tinha ficado bem longe de passar na FAMERP. Acho que eu fiquei, sei lá, em 500 e pouco assim na classificação. E aí eu comecei a ficar muito nervoso, né? Porque eu falei, tipo, eu sabia que eu tinha ido bem em outras provas, mas aí começou a sair resultado negativo. Então aí eu falei, nossa, eu não vou passar, eu vou ter que estudar esse ano todo. Não deu certo. Mas aí saiu o resultado da Unifesp. Saiu a minha nota do Enem, saiu o resultado da Unifesp. E aí, quando saiu a nota do Enem, eu fiquei tranquilo, porque eu vi que eu tinha tido uma nota muito boa. Eu acho que eu tive 812 de média simples. E aí, eu falei, beleza, em alguma faculdade eu consigo passar. Então, isso já me tranquilizou bastante, depois de ver que eu tive um bom resultado no Enem. E aí, meu plano inicial eu ia colocar na UFSCar, eu ia pra UFSCar, que até então não tinha saído o resultado da Unifesp ainda. Aí eu coloquei no SISU para UFSCar. De todas que eu vi que eu passava, a UFSCar era mais perto da minha casa, a que eu mais gostei assim das que eu pesquisei. Eu falei, eu vou de UFSCar. E aí eu tava no último lugar, entre a lista, né, do SISU. Eram 20 vagas, eu fiquei em último lugar. E aí quando fechou o SISU, eu fiquei em 21. Então eu fiquei de fora na primeira chamada. Aí eu fiquei super nervoso, né? Porque geralmente a lista roda lá e tal, mas ainda assim você sempre pensa que no seu ano vai dar alguma coisa errada, que não vai rodar e tal. E aí eu tava na lista de espera do SISU ainda, não tinha sido chamado na UFSCar Olha, quando saiu o resultado da Unifesp. Aí saiu o resultado da Unifesp, eu fiquei em 87 na classificação. Eu tava eu lembro certinho, parece que foi ontem. Eu tava no barbeiro, eu tava cortando o cabelo, e eu comecei a gritar lá, falando que fui aprovado na Unifesp. Porque eu tinha ido muito bem na prova, eu saí da prova com uma confiança, mas assim, sei lá, parece que você não espera, sabe? Quando você pega o resultado ali, não sei, não cai a ficha, entendeu? Que você passou. E aí, cheguei em casa gritando com meus pais, todo mundo comemorando. Foi, nossa, acho que assim, a melhor sensação da minha vida. Ver que eu tinha passado, sabe? Que tipo, tudo que tinha feito tinha valido a pena, sabe? E é aquele negócio bem clichê que todo mundo fala, mas quando você passa, você vê seu nome assim, você fala, nossa, sabe, não tem que pague, sabe? Você vê o resultado do seu esforço. Nossa, isso é muito, muito, muito sim. indescritível, assim. E aí, como foi ir para a Unifesp? Como está sendo estudar aí?
Olha, no começo foi uma indecisão, porque eu, na verdade, eu não sabia se eu vinha para a Unifesp ou se ia para o UFSCar. Então, mas foi uma decisão boa, né? Porque eu estava escolhendo entre duas faculdades boas. Então eu conversei com médicos, assim, conversei com amigos, pedi opinião de amigos que estavam também estudando. Tem um amigo que passou também na FAMERP. E aí eu fui pedindo opinião, pedi a opinião dos meus pais, né? O que eles achavam melhor. Aí a gente pesquisou muito sobre a UFSCar, sobre a Unifesp. E aí eu decidi vir para a Unifesp. Ficava um pouco mais perto da minha casa também. Aí eu decidi vir para cá. E tem sido uma experiência muito boa, muito diferente do que eu imaginava, mas muito boa. Estou muito feliz de estar aqui. Medicina é um curso muito puxado, é muito corrido. Eu acho que é importante falar isso, sabe? Não para assustar ninguém, assim, mas é um curso muito corrido, é muito puxado, tem muito conteúdo. Aqui na Unifesp, pelo menos, a gente tem aula de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde, né? E aí tem as ligas acadêmicas que a gente faz parte, então às vezes tem aula à noite, assim. Então eu tô fazendo parte da liga de oncologia clínica, aí tem aula à noite, aí às vezes tem alguns cursos de outras ligas, assim, liga de cirurgia pediátrica, de medicina de urgência, que aí tem curso para fazer e também são durante a noite, às vezes pega uma semana inteira, então você tem aula a manhã toda, a tarde toda e tem aula à noite, mas é muito bom, porque você está dentro do curso que você quer e fazendo matérias que você gosta, você tem contato com médicos. Aqui na Unifesp a gente já tem uma matéria desse primeiro ano que a gente vai para hospitais, a gente vai para ambulatórios, para acompanhar, para ver como é a rotina. E isso já aproxima um pouco mais da medicina, né? Olha só, então valeu a Então tem pena. sido muito bom. E a engenharia já era, Sim, sem então. dúvidas. Você trancou. Quer dizer, se desligou. Ah, sim, eu me desliguei. Eu tinha trancado a matrícula, e depois eu cancelei. Na verdade, ó, eu cancelei a matrícula antes das provas dos vestibulares, porque meu plano era cancelar depois. Tipo assim, depois que eu passar, aí eu cancelo, né? Porque eu vou deixar de reserva, se der tudo errado eu volto pra engenharia. Mas chegou uma época, assim, que eu percebi que eu acho que eu tinha que entrar de cabeça de uma vez, sabe? Eu já tava lá, já tinha estudado o ano todo, e eu já tinha tomado a decisão, já tinha falado pros meus pais nessa época. Eu falei, não vou manter laços com a engenharia, porque eu já decidi, eu quero medicina. Então aí eu fui e cancelei a matrícula definitivamente. Assim, não importa se eu passar, se eu não passar esse ano, se tiver que estudar mais um ano, eu tô decidido a estudar até passar em medicina. Então eu cancelei a matrícula Olha só. E e foi isso. aí, pra gente ir finalizando, queria que você pensasse assim em o que você aprendeu, ou então dicas que você daria para quem está nesse caminho, e talvez até quem está em uma faculdade ou quem já se formou, sabe? Que dicas, pensamentos, conselhos. Acho que assim, primeiro para quem tá numa faculdade, né, quem já tá num curso, assim, é muito pessoal para cada um. Eu acho assim, a decisão de trancar o curso e estudar de novo pro vestibular, né? Acho que depende muito da situação de cada um, de como é assim, o contexto de cada pessoa. No meu caso, eu conseguia trancar e estudar na minha casa, porque eu estava com meus pais, morava com meus pais, eu conseguia estudar tranquilamente. Tem pessoas que preferem terminar o curso, né? E eu acho que tá tudo bem também, assim. Tem pessoas que falam, não, eu já tô no último ano, não é o curso que eu quero medicina, mas eu prefiro terminar. Então, eu acho que tudo bem, sabe? Não tem nada de errado, não tem um caminho certo ou um caminho errado. Acho que isso é importante, assim, sabe? Porque às vezes a gente fica, e isso é de maneira geral, né? Assim, a gente fica muito achando que tem um caminho certo que a gente tem que seguir, assim, na vida, né? E não tem, assim. Acho que cada um vai criando o seu caminho e não tem como você padronizar. Do mesmo jeito que para o estudo para vestibular, né? Não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula secreta que vai funcionar para todo mundo, assim. Você precisa se conhecer, você precisa... É claro que tem aquilo que vai funcionar mais, né? Tem aquilo que de maneira geral é mais efetivo, mas você precisa aplicar aquilo para você, né? Pensar em como aplicar aquilo no seu contexto. E então, assim, dentro do limite de cada um acredita, se você sente que você está em um curso que você está infeliz e você pode
trancar esse curso e você quer, né, tipo, ir atrás do seu sonho de verdade, que você estudar medicina ou para qualquer outro curso, vale muito a pena, sabe? Porque eu acho que eu poderia ter terminado a engenharia, poderia estar hoje, eu já teria terminado a faculdade já, e eu estaria terminando agora, e aí eu ia entrar numa carreira que provavelmente eu não seria muito feliz, sabe? Eu não seria um bom engenheiro, sendo que tem outras pessoas aí que gostam muito de engenharia, que querem ser engenheiros e que elas serão e podem ser ótimos engenheiros, né? E eu acho que eu não seria um ótimo engenheiro porque eu não teria paixão por aquilo. Então, porque a minha paixão estaria em outro lugar, né? Estaria na medicina. Então, eu acho que é importante pensar isso, sabe? Qual que é a sua E se paixão, assim, jogar. o que que você quer fazer. E se você... Exato, se jogar, se você decidir, não, é isso que eu quero, aceitar aquilo, né? Olha E só. se jogar para aquilo. E para quem quiser seguir você, qual que é o seu Instagram ou contato? Instagram, normalmente. Eu tenho um Instagram que eu criei na época dos estudos, que tá meio desativado agora porque eu não tô, né, por causa da correria da faculdade, agora que eu tô me adaptando ainda à rotina nova. Mas é @PedroBritoMed. Então pode mandar mensagem, pode tirar dúvida lá. Não tô postando nada, mas se quiser mandar direct lá, eu tô aberto para tirar dúvida com o maior prazer. Na minha época do vestibular, assim, eu mandava mensagem para muitos vestibulando. Eu acho que isso é uma coisa que incentiva bastante a gente, né? Tipo, ver que quem tá estudando, quem passou é uma pessoa normal, assim, e ter esse contato próximo, tirar dúvida, eu acho bem legal. Então, se Olha alguém só, quiser muito tirar dúvida, eu também obrigada, estou à Pedro. disposição. Acho que foi bem bacana, assim, você contar todo Imagina. o perrengue emocional e como você foi superando e como você foi estudando. Então, assim, muito obrigada e parabéns por, sabe, primeiro pela decisão, pela coragem e por hoje estar onde você quer, que ainda tem mais perrengue pela frente, né? Como você falou, não é fácil. Sim, sim. Acho que eu que tenho que agradecer, porque eu acho que é um sonho de todo mundo que te ouve, Suzane, estar aqui hoje, falando com você, fazendo essa entrevista. Eu sonhava muito com esse momento, eu me imaginava muito aqui nessa entrevista, e hoje eu estou aqui, sabe? Acho que eu nem acredito. É, mas muito obrigado pelo One Pause, por todas as dicas que você dá no Instagram, no YouTube. Eu acho que assim, seu trabalho é sensacional. Seu trabalho muda a vida das pessoas, assim como mudou a minha vida. Não só em relação à escolha da carreira, a decisão de estudar para o vestibular, mas, como eu te falei, o One Pause como me ajudou emocionalmente. Muito bom, assim, não tem nem como te agradecer. Obrigado por isso. Obrigado por me chamar aqui também. Tô muito feliz de ter vindo Olha aqui só. compartilhar um Então pouquinho. é isso.